Hoje, só vou dar boa noite por educação. Hoje, o Santos, na véspera do seu aniversário, deu de presente para o torcedor uma derrota vergonhosa, vexatória, e perdemos mais pontos no campeonato. Eu até acho que o Fluminense foi superior, mas não ao ponto de merecer a vitória, porque o Brasão não fez defesa nenhuma. O Fluminense não teve chute na trave. Então, em 9 pontos, o Santos perdeu pelo menos um contra o Vasco, um contra o Fluminense e 2 contra o Bahia. Era para pelo menos o Santos agora estar com 5 pontos. A gente está com 1. Em 9 pontos, a gente está com 1. Sabe que eu fico triste? Porque a gente tinha esperança, expectativa de um campeonato. Cara, eu vou falar assim por boa parte da torcida. A gente esperava um campeonato legal. Um campeonato que a gente não sofresse. O Santos não tem time para sofrer. Antes que algum pessimista, desesperado venha, o Santos não vai cair. Isso não vai acontecer. Esse ano não vai. Só que o time, ele tem ainda o espírito da Série B. Porque é o que eu falei antes do início do campeonato. Você começa mal, você não tem um Noroeste de Bauru, você não tem um Água Santa, você não tem uma Inter de Limeira para recuperar. Você só tem pedrada atrás de pedrada. Até os times que são ruins, na teoria, são times chatos. Então, na minha opinião, hoje o Santos perdeu muito por conta de jogadores que estão com espírito de Série B e por um treinador medroso e covarde. O Caixinha, cara, eu não. Olha, de verdade, eu nem tenho medo de falar isso. Para mim, o Caixinha tá sendo o Gesualdo. Mentira, o Gesualdo ainda foi melhor. O Gesualdo ainda deu algumas vitórias para o Santos. O Gesualdo ganhou o jogo de virada em Libertadores. O Caixinha nem isso. Sabe, a gente não gosta muito de troca de treinador, que fica mais uma dívida, fica um projeto que deu errado. Mas, sabe, se não trocar agora, vai acontecer o quê? Vai caindo, caindo, caindo pela tabela. Só que também eu tenho que falar, o espírito da Série B, se o Caixinha sair fora, vai continuar? Quem vai vir no lugar? Porque a gente sonhar com Sampaoli, Dorival, Tite é uma coisa. Mas será que não aparece o Mano Menezes? Será que não vai aparecer um Celso Rotti da vida? Porque se depender dessa diretoria, eu não duvido de nada. Vai colocar um meia-boca e tá tudo bem. Que foi dessa forma que a gente foi caminhando para a Série B. Mas, enfim, falando em si do jogo, galera, não dá, de verdade, não dá para você, na escalação, e eu falei isso no pré-jogo, você tirar o Bom Tempo, legal, ele foi mal contra o Bahia, ok, ele foi mal, mas eu recuaria o Pituca de primeiro volante e Bom Tempo de segundo volante. Ou, pelo menos, mantinha o Pituca de primeiro volante e colocava o Tassiano de segundo volante. O Tassiano, todo jogo que o Tassiano vai bem, o que aconteceu? Jogou pelo meio, não pelas pontas. Tassiano foi o quê? Ponta. Isso é erro do treinador. Outra troca que ele fez, né? Ele trocou o Léo Godoy pelo. O Sherman hoje, o Léo Godoy nem foi o problema, não tem o que falar do Léo Godoy hoje. E eu até entendi o Sherman sair do time. Mas aí tá uma teimosia. Por que não muda o esquema tático se seu lateral não marca bem? Eu posso pegar diversos erros do Caixinha que ele insiste. Por exemplo, no intervalo, por que você tirou o Tiquinho? O Tiquinho foi o cara que deu uma cabeçada, o Tiquinho foi o cara que brigava. Tiquinho fez uma grande partida? Não, longe disso. Sabe por que ele não vai fazer uma grande partida? Porque o Tiquinho é homem de área. Enquanto o técnico, com essa ideia maravilhosa, fica assim, eu vou fazer centroavante e ajudar aqui no meio campo. Irmão, não vai virar. O lugar do Tiquinho é lá na área. Tá igual o Carille, o que o Carille fez com o Furt, o que o Carille fez com o Wendel. Eu estou começando a questionar se realmente todos esses jogadores, quando vieram para o Santos, eles acabam virando bagre, porque é só no Santos. Eu acho que o problema do Santos é contratar pessoas que não têm qualidade de Santos. Eu digo isso de treinadores. Eu tinha uma fé no Caixinha, eu tinha uma esperança pela ideia de jogo. Só que na teoria, o Caixinha é da hora. Na prática, ele é uma merda. Na prática, ele é uma merda. Repito, de 9 pontos, temos 1.
E o Santos tinha pelo menos chance de estar agora com 5 pontos tranquilo. Já começando assim, ganhar uma gordurinha, para o torcedor ficar o quê? Tranquilo, suave. Mas não, parece que o Santos tem tesão na véspera do aniversário do clube, sabe? Tem tesão em deixar a gente puto. Tem tesão de acabar com o domingo. Tem tesão de acabar com a semana. Aí agora pega o Atlético Mineiro. Aí depois pega o rival do Morumbi fora. Com obrigação já de ganhar. Na quarta rodada a gente tem a obrigação de ganhar na quarta e ganhar no domingo. Nem empatar. Nem empatar. Bom, enfim, falei aqui da escalação. Eu não teria tirado o bom tempo do time. Eu teria recuado mais o Pituca, bom tempo segundo volante. Outra coisa, ele vai morrer abraçado com o Guilherme. Por que não coloca o Barreal? O Barreal jogou bem os 2 jogos. Ah, não, o Barreal foi bem. Desculpa o palavra, foda-se que o Barreal foi bem. Eu gosto de Bagre. Eu vou deixar o Guilherme. E olha que eu não acho o Guilherme tão ruim assim. Mas se eu vejo que o cara tá mal e o outro tá bem, eu coloco quem tá bem. É ser burro. Insistir no erro é burrice e o Caixinha é burro. E tirar Tiquinho no intervalo foi uma burrice gigantesca. Porque o que o David Washington fez? O que o Gabriel Veron fez? Colocar o Soteldo lesionado. Eu falei lá no canal do Aliado sexta-feira que o Soteldo não ia pro jogo. Sabe por que o Soteldo foi de última hora pro jogo? Para sacrifício tentar salvar o emprego do Caixinha. Olha o que deu. Perdemos, o Caixinha deve, provavelmente, não vou ainda afirmar, deve ser demitido, o Caixinha. E o Soteldo de novo no DM. Porque não tem um planejamento decente e porque quer fazer tudo nas pressas. O Santos quer fazer de tudo para voltar no top 1. Mas não tem profissionais para isso. Tem profissionais que querem empurrar com a barriga. Tem profissionais que querem fazer pelas coxas. Né? Profissionais preguiçosos, profissionais que querem fazer só o básico. O Santos ele não tem que fazer uma reestruturação só do time, como fez esse ano. Tem que fazer da estrutura também. E melhorar a busca por técnicos. Aproveita a oportunidade que agora tem técnico, pelo menos, bem melhor do que o que está aí. Bem melhor do que está aí. Enfim, galera, sobre o jogo em si, o primeiro tempo do Santos ele foi totalmente controlado pelo Fluminense. Não que o Fluminense teve volume, quer ter a bola, tentar criar, mas não teve chances, não teve aquela pressão sufocante. O Santos teve uma chance com a cabeçada do Tiquinho. Coitado do Tiquinho. Eu acho que é por isso que o Tiquinho saiu. O Tiquinho criou chance e o Caixinha falou: pô, vou fazer uma merda. Eu gosto só de defender hoje. Tiquinho, sai do time. E continuando assim, eu tenho que falar porque é uma obrigação minha. Sobre o pênalti, eu não achei. Eu achei que o Canóbio foi mais de encontro com o Léo Godoy do que o Léo Godoy deixou a perna. Mas o primeiro tempo, o Santos não sabia o que fazer com a bola. O Santos não tinha intensidade no ataque, não acertava 3 passes. O Santos foi mal no primeiro tempo. A sorte que o Fluminense também não estava numa noite legal. O segundo tempo foi pior ainda, que o Fluminense piorou, o Santos até melhorou com o Neymar, mas bem pouco, não criou nada, né? E assim, o Santos acaba tomando um gol no último lance, onde você vê os caras do Fluminense brigar pelo menos pela bola, conseguir, porque a gente pode falar, foi sorte, o Samuel Xavier quis cruzar e não chutar, e desvia no Escobar e entra, que era um dos nossos melhores jogadores hoje. Eu posso falar isso. Só que ao mesmo tempo eu tenho que dar mérito no quê na questão do Fluminense? O cara que tocou a bola pro Samuel, que brigou, enquanto o nosso time ficou assistindo. Enquanto o nosso time estava com dificuldade de recompor. É isso que eu falo. O Caixinha é culpado pra caramba. Pra caramba. Mas nosso time também tem um espírito de Série B maldito. Time entregue. Sabe, parece que os caras não vestem isso aqui, sente isso aqui, ó. Parabéns, eu acho que vocês agora vão para casa. E você sabe o que eu acho mais engraçado? Vocês podem falar o que for do Neymar, mas o Neymar era o jogador para estar mais nem aí do elenco. Ele é o único cara que se incomoda com a derrota. É um dos poucos. E olha o que ele ganhou na vida, olha o que ele ganhou na carreira. Era para ele estar nem aí. Ele é um dos que mais se incomoda. Enquanto tem jogador que vai chegar lá em Santos amanhã é folga, né? Provavelmente. Aí vai o quê? Andar de jet ski, vai pegar lá, vai andar de iate, vai jantar do bom e do melhor. Enquanto a gente tá se ferrando aqui.
sofrendo, já começando a fazer conta. Essa é a real. Essa é a real. Bom, falei do primeiro e segundo tempo. Vamos jogador a jogador. Vou colocar aqui na tela só para não perder. Bom, o Brazão não teve culpa no gol, sem avaliação também, não fez nenhuma defesa. Léo Godoy, cara, hoje o Léo Godoy não tem o que falar dele, se entregou ao máximo. Gil e Zé Ivaldo foram bem, fizeram boa partida, principalmente pelo alto. Escobar foi bem, deu muito trabalho para o Arias. Uma coisa que eu queria falar, o Escobar jogou bem, marcou bem, o Arias sofreu, é claro, o Arias é um baita jogador. Só que assim, você vê o que o Samuel Xavier fez no Neymar? Foi lá provocar o Neymar, foi lá catimbar o Neymar para expulsar o Neymar. Por que ninguém do Santos foi lá catimbar a orelha do John Arias? Por que ninguém catimba ali na orelha do Cano? Não sabe, né? É falta de espírito. João Schmidt, péssimo, horroroso, mal. Pituca, não foi legal hoje o Pituca, tá? Só que assim, se eu tivesse que tirar um dos dois, eu teria tirado o Schmidt. Tassiano, foi mal, mas é culpa do treinador que tá colocando ele aberto. Roleiser, terceiro jogo, ó. Terceiro jogo dele, terceiro jogo que não joga nada. Eu vou esperar mais quantos jogos para poder criticar? Porque se eu falo mal dele, tá sem ritmo. Isso e aquilo. Eu falei, eu analiso partida por partida. É o terceiro jogo que ele não tá jogando nada. Um jogador que custou 66 milhões tá jogando nada. Guilherme, esse daí, cara, tem cadeira cativa no time, infelizmente. Infelizmente. Eu não gosto de ir muito para esse lado, mas não sai por nada, cara. Pode jogar mal o que for, não sai por nada. Não sai por nada. Tiquinho Soares, pô, coitado, foi sacrificado lá na frente. Ele, para quem não sabe, o Caixinha vê ele como o Hulk. Por quê? Ele pega na bola, tem 4 caras do Fluminense e ninguém encosta nele. Aí os caras acham que ele é o Hulk, tá ligado? Que ele vai crescer, vai começar a bater nos caras e fazer o gol. Eu tenho dó do Tiquinho. Eu tenho dó do Tiquinho. Porque ele é finalizador, tá vindo buscar a bola no meio campo. Uma hora ele tava marcando o ponta do Fluminense. Deixa eu ver quem entrou. Bom, João Paulo não. João Paulo conseguiu tomar amarelo no banco, parabéns. JP Sherman, Luizão, Luan Pérez, João Basso, Rincon. O Bom Tempo. Cara, o Bom Tempo entrou melhor que o Pituca e que o Schmidt. Também não foi lá aquela coisa, né? Mas, pô, foi melhor que os dois, pelo menos. Neymar, foi um dos poucos que puxou a responsabilidade, sozinho não vai fazer milagre. Soteldo, sem avaliação, no pouco tempo que esteve em campo, porque ele entrou no sacrifício. Né? Vou repetir o que eu falei: Soteldo não ia para o jogo. Soteldo não ia viajar. Mas no desespero para salvar o cargo do Caixinha, mandaram o Soteldo para o jogo. Sabe o que vai acontecer? Caixinha pode ser demitido e o Soteldo vai ficar no DM. Parabéns a quem fez esse planejamento, parabéns a todos os envolvidos, tá? Barreal, o nosso melhor jogador das 2 primeiras rodadas nem entrou hoje. Parabéns, treinador, você tem uma visão de jogo maravilhosa. Maravilhosa. Eu acho que, de verdade, Caixinha, acabou a paciência. Você tem que voltar lá pro México, vai lá cuidar do Santos Laguna. Aquele Santos é da sua altura. Esse não. Esse não. Gabriel Veron. Eu falei que eu não teria contratado o Gabriel Veron. Eu falei que eu não teria contratado o Gabriel Veron. Um jogador sem ritmo, um jogador pesado. Ah, Gabriel, mas o único lance que ele teve estava impedido. Dane-se. Ele tinha que estar em forma, correr e tentar fazer o gol. Porque se faz o gol, pelo menos vai pro VAR. Pelo menos mostra pro Fluminense que a gente tem poder de fogo. E o último é o David Washington, né? Esse daí, cara, assim, não é nem sombra do David Washington quando surgiu em 23. Sem vontade nenhuma, sem brilho nenhum. Sabe, mal aparece pro jogo. Sabe, se você falar que ele entrou ou não entrou, para mim não tem diferença. De verdade. Péssimo também. E é isso, galera. Não tem nem como falar boa semana, bom fim de semana, que desculpa, é foda, cara. É foda. A gente só queria um ano tranquilo, um ano sorrindo, um ano legal, mas não dá, não dá, cara. Infelizmente a gente tá numa coisa, ser santista e ser feliz parece que não cabe na mesma frase. Infelizmente. Infelizmente. E vou repetir, é obrigatório ganhar do Atlético Mineiro e ganhar o Clássico domingo no Morumbi. Ponto. Ponto. E o Santos precisa mudar a mentalidade. E se derrubar o treinador, se o treinador for demitido, tem que pegar no pé de jogador, sim. Porque tem muito jogador com espíritozinho de Série B. O vídeo é esse aí. Não esqueça seu like, de se inscrever no canal, porque ajuda bastante o canal. E seguir ali no Instagram, @SinceroSantos. Tamo junto e sempre Santos.